eu vou perguntar assim, nós estamos aqui na casa do irmão Pedro, né? Pedro Arnaldo. Pedro Arnaldo, com a sua esposa. Essa aqui é lá do Riachão, né, irmã? Filha de? Evandro. Filha do Evandro. Como é a sua mãe? Bernardo. Bernarda. Acho que Carla deve conhecer. Irmão Pedro, como foi que o senhor entrou aqui no Evangelho? Como foi que o senhor aceitou Jesus? Eu aceitei o Evangelho, através de meus irmãos, de Guilhermina e de Raimundo. Guilhermina, minha irmã, casou com o filho, com Silas, que era filho de Profírio Pereira, que era o anfitrião lá de Veneza. Foi o primeiro que hospedaram o trabalho do Senhor lá. E por intermédio deles dois, de Raimundo, meu irmão também, que foi ser crente na época, juntamente porque era esse amigo do irmão Manequinho, filho de Maneco dos Santos. Aí eles foram sem ser crente lá, e eu acompanhei nessa época. Isso. Aí esse Guilhermina casou, ficou morando lá em Veneza, e eu ia para o culto, mas Raimundo, meu irmão, quando ele vinha de pescar, nós ia para o culto com o Manequinho. Aí depois Raimundo casou com uma filha do irmão de Genésio Gomes, foi morar lá em Ribamar. Quando ele foi para lá, eu fui com ele. Estava rapazinho, adolescente. Aí eu fui para lá e fiquei lá me congregando com ele um período lá. Isso. Aí depois eu vim me embora. Quando eu vim me embora de lá para cá, que eu cheguei aqui, aí por não ter mais com quem ir para a igreja, porque Guilherme morava em Veneza. E aqui não tinha, daqui de casa ninguém não era crente. E aí eu desanimei na época, jovenzinho ainda, aí parei de ir, né? Aí depois eu já fui me reconciliar, já depois que eu tinha família. E aí eu lhe pergunto assim, e o impacto dentro da sua casa, quando seus pais souberam? Aceitaram numa boa? Como é que foi? Na época não, era o contra. Era o contra. Era o contra porque foi logo nós três. Foi Raimundo, foi Guilhermina, que Raimundo era o mais velho, Raimundo mais velho, Guilhermina, Raimundo era homem, era o mais velho, Guilhermina a segunda. E eu já lá por sexto, já. Eles no momento não acharam que não estava legal, que não estava certo, mas também... Não bateram em vocês, não? Não, senhor, não teve esse negócio. Né? Espancamento, né? Aí foi isso aí que aconteceu. Aí eles foram embora, eu fui. Quando eu voltei de lá, por não ter mais incentivo de ninguém, eu não fui mais. Né? Não fui mais. Aí passei período, eu não me lembro a época. Eu não me lembro a época. Mas esse período que o senhor não se congregou mais assim, se divertiu lá no mundo ou ficou tranquilo? Fiquei, ia nas festas, fiquei mesmo Na aí, direção do seguido mundo. aí, na direção mesmo, que o mundo queria, né? Isso, Ainda passei um período, ainda bebi um período, mais ou menos, acho que mais de um ano, assim, ainda fiz parte dos GROD, né? Aí depois eu deixei. Aí o tempo que eu fui morar com Rosângela, e aí namorei 12 anos com ela, teve 3 filhos, que foi Bebeto, foi Moisés e Rosinaldo, e o primeiro que morreu. Mas aí com um período começou a não dar certo. Começou a não dar certo, aí teve 3 separações. Aí antes da terceira separação, eu fui ser crente. Eu digo, rapaz, eu vou me reconciliar. Aí me reconciliei, mas aí não teve mais jeito. Aí não teve mais jeito. Aí tudo bem, ela foi embora, a gente se deixou. Aí passou um período, aí eu passei uns dias aí, me desviei novamente do Evangelho nessa época. E aí depois eu me reconciliei. Eu ia à igreja, orava muito por mim. Aí eu me reconciliei, né? Aí passado um período eu me casei com a irmã Zenira aqui. E dessa época para cá, graças a Deus, já... Dessa época que o senhor se reconciliou a última vez, quem era o pastor na época, o dirigente? O pastor da época, que eu me reconciliei,
eu não tenho nem lembrança quem era o pastor na época. Não sei se era Manuel Divino, mas parece que era Manuel Divino. Parece que foi pastor Manuel Divino que, na época. Aí eu me reconciliei e aí sim, aí eu me firmei, né? Aí eu fui, comecei a namorar com ela aqui. Aí fui lá na casa do seu Evandro, conversei com eles. Porque quando eu fui dizer para o pastor que eu ia me casar com ela, o pastor Manuel Divino disse que ele ia me disciplinar. Ainda não era nem membro ainda. Aí eu fui num culto lá em Veneza. Uma escola bíblica lá em Veneza. Aí eu vim, conversei com ele e ele disse que não ia dar certo. Que então que eu tinha que ir lá na casa dela, perguntar se ela queria ser crente, porque assim dava certo. Se ela quisesse, era para ela ir à noite, lá para o culto lá na Xixá. Aí ela aceitava Jesus, aí eu podia me casar e estava tranquilo. Legalizado. Aí tudo bem, eu vim, passei na casa de Guilhermina, convidei, disse para Guilhermina, pedi para Cília, nós fomos de tarde lá, conversamos com o pai dela, com a mãe dela, ela e Guilhermina me ajudaram lá, explicar porque ela tinha lá Os conhecimentos. conhecimento. Aí ele disse, o seu Evandro disse, não, tá certo. Tanto o seu Evandro como a dona Bineca disse, o certo mesmo, bom é ser os dois. Aí depois foi assim, antes que a gente se casasse. Aí ela foi, aceitou e depois nós se casamos, viemos para cá. Aí mudamos para cá, para Belém. E nessa época, graças a Deus, Tá seguro. até hoje, graças a Deus, nós estamos firmes na casa do Senhor, servindo a Deus, né? Aí foi passando até hoje. Agora, voltando ao final, para a gente vir trabalhar aqui na Boca do Rio, Isso. primeiro eu trabalhei em Veneza, como dirigente. Que era o pastor da época, quando o senhor foi dirigente? Era o pastor Valdemar. Pastor Valdemar. Pastor Valdemar, que era o dirigente, que era o dirigente na época. O pastor na sede tinha o dirigente na Veneza, que era o irmão Abdias. Aí, depois que o irmão Abdias saiu de Veneza, que foi embora, aí ficou sem dirigente. Aí o pastor Valdemar, que às vezes vinha para dirigir os cultos, assim, ficava auxiliando tanto na Xixá como aqui em Veneza. Isso. Aí ele tentou, aí foi muitas das vezes tentar ver se colocava um dirigente, mas todo dirigente que ele tentava colocar não dava certo. Não dava certo. Não, ele não, o dirigente não vinha. Ele só queria, você está entendendo? Ver se colocava uma pessoa para ser dirigente. Mas aí tinha algumas coisas pelos meios que não dava certo. Não dava certo. E aí, nessas alturas, quando foi um dia ele me chamou e me disse que ele ia trazer Vanderlei. Estava lá no Ruivaz, na época, e ele tinha botado ele para lá e ele podia trazer. Me chamou e me perguntou, disse, meu pastor, o senhor pode trazer por mim, quem o senhor botar por mim é bem-vindo. Mas só que eu já sabia, porque Deus já tinha me revelado que quem ia ser era eu. Isso. Eu já sabia disso, eu já tinha tido sonhos, Revelação de Deus. revelações de Deus, eu tudo já sabia. Você está entendendo? Aí ele, num dia no culto, aí ele disse que ele ia trazer o irmão Vanderlei. Apelou para a igreja ficou calada. Aí, eu não sei quem foi da igreja que disse assim, pastor, a gente não pode apontar uma pessoa que a gente quer que seja dirigente da Veneza, daqui. Ele disse, pode, então me manda, ele disse assim, amanhã a gente lhe dá lhe leva o nome, a decisão de quem é essa pessoa que a gente quer. E foram, disseram para ele que era eu, mas não me disseram. Eu não sabia que ia levar o meu nome. Aí levaram para ele. Aí ele veio para o culto na segunda-feira. Aí eu perguntei para ele, pastor, quem vai ser o dirigente daqui de Veneza? Ele disse assim, o dirigente daqui é você, a igreja escolheu você para ser o dirigente. Eu disse, é mesmo? É. Aí foi assim. Aí eu assumi, no próximo domingo, ele disse nesse dia, quando foi no próximo domingo, eu fui empossado lá como dirigente, lá na Veneza. Aí segunda-feira eu já fui começar a fazer serviço na casa pastoral, que estava toda destiorada, com o telhado quebrado. Tinha madeira, mas
Precisava fazer tudo. Eu não podia fazer a minha mudança antes que arrumasse a casa pastoral. Porque eu digo, eu não vou sair daqui para mim entrar debaixo dessa casa, cair em cima. Chover tudo, né? É. E aí, nós fomos logo dar início eu assumi na segunda, eu assumi no domingo à noite, segunda-feira nós já começamos o trabalho No telhado. no telhado. Aí quando eu estou lá fazendo, já trabalhando lá com os meninos que estavam trabalhando lá para fazer o telhado, com o Zé Antônio, o Dilon, aí o evangelista, que era o evangelista, chamava o pastor Paulo, filho do pastor Rodemar, que era evangelista na época, chegou numa moto vermelha, uma moto amarela que ele tinha. Aí chegou, me chamou e disse assim, olha irmão Pedro, eu venho aqui lhe dizer que papai me entregou aqui à igreja, porque na época não tinha outras congregações por aqui. Depois, para frente foi que foi. Disse, senhor, papai me entregou aqui a congregação, então aqui tudo passa pela minha mão. Tudo passa pela minha mão. O que eu não puder resolver, ele resolve. Ele diz, não, tudo bem. Então, aí eu fiquei realmente na direção da igreja, aí fiz a minha casa pastoral, fiz essas coisas tudinho lá mas como se diz assim, eu não tomei alternativa nenhuma, não passei na frente dele, porque eu sabia qual era o meu lugar. Então tudo ele que mandava, eu apenas estava lá dirigindo. E aí passei o tempo, passando um tempo, eu já passei 1 ano e 5 meses, depois voltei, vim embora para cá. Aí entrou o Francisco França. Aí entrou o Francisco França, aí depois que o Francisco França chegou, já era o pastor Salles. E era o pastor Salles. Aí o pastor Salles chegou e fez aquela, como se diz assim, desbravou a região, começou a abrir congregação para cá, botar dirigente e tudo. E aí foi assim que aconteceu, né? E aí ele me colocou aqui no Belém aqui, como para dirigir culto, ponto de pregação. Aí a gente dirigia ali na casa de irmã Zuleide, dirigia na casa do menino, do amarelinho, que a gente chama, que é o seu Francisco. A gente até pagava para poder dirigir o culto à noite. E aí dirigia, depois mudamos lá para a casa de seu Lázaro. Aí nesse período, passando essas épocas, que a gente passou um bocado acho que passou mais de ano, dirigindo por ponto de pregação, sem eu ser dirigente daqui. Aí foi uma noite que o pastor Salles me chamou e disse que queria que eu viesse ser dirigente aqui no Belém, que eu estava pescando, como ele disse. E aí quando foi eles fizeram uma reunião lá com o pastor Francisco França, e fizeram uma reunião de tarde e me chamaram. Aí quando eu vim de lá, eu já vim, como se diz, sendo dirigente daqui do Belém, que eu já vim para me trabalhar, quer dizer que ele já estava desmembrando Belém, Veneza de Belém, como dirigente. Aí eu, em ponto, ainda sentei para onde, fazendo os cultos ainda no ar livre, aqui na casa de irmã Maria Dominga. Mas aí foi que eu conversei com o Antônio e, por intermédio de Antônio, ele conseguiu a salinha ali na casa que era de Joaquim, e que Pedro de Ligório morava lá. Aí quando nós passamos para lá, aí ele já disse assim, olha, os crentes que congregam lá em Veneza, que são de Belém, já vão pertencer a Belém. Está entendendo? Aí a família veio irmão João Lima, veio irmã Luzia, irmã Iete, irmã Chiquinha, Maria da Paz, Reco. Você está entendendo? Foi esse que foi um grupinho comigo aqui, a minha esposa. Aí, daí nós começamos a fazer os cultos lá. Aí o pessoal começaram a vir. Aí começou a dar certo. Começou a dar certo o culto. Aí ele, como se diz, me impulsou como dirigente mesmo aqui no Belém. Aí nós fomos atrás de conseguir terreno para sair procurando terreno para comprar para fazer a igreja, e no momento em que não achava. Não achava. Aí quando foi um dia eu estava aqui, quando o Steiner, eu vou chamar assim Steiner, que não era porque ele não era crente, ele nem a esposa, não era porque ele não era crente.
Aí eles conversando lá, esse Val, a irmã Val, que não era também irmã Val. Aí eles tinham aquele terreno ali do comércio deles. Aí ela disse assim, pai, acho que é assim pai que ela chama ele. Ela chama ele assim. Não é bom, vamos dar um pedacinho de terreno lá perto daquele poste, lá no cantinho para fazer uma igrejinha aqui, porque... Aí ele concordou que sim, aí ele veio aqui onde eu estava. Chegou aqui, ele me disse que eles iam dar ele dava um pedacinho de terreno lá no canto do terreno, onde tem um poste. Só que eu, na época, eu digo, rapaz, não presta para fazer uma igreja ali. Porque era um abismo, assim, uma barreira muito grande. Só se você visse o tamanho da grossura dos paus. Era uma mata mesmo, tudo quanto era pau, caía em cima da rede elétrica. Aí os meninos meus, aí quando nós fomos, aí fui onde o pastor, e o pastor ficou muito animado, convidou o Francisco, o irmão lá do São Paulo, aquele moreno que é casado com uma filha de Bilhoca. Francisco Mendes. Aí vieram, que era diácono, aí veio, chegou aí, olhou o terreno, aí subiram. Isso aqui vai ficar muito bonito para fazer uma igreja. Aí animaram, fez aquela coisa, né? Aí daí para frente, me lembro bem, nós começamos a trabalhar lá, ali fazer a limpeza no mês de maio ou mês de junho. Acabou no inverno. Para poder, exatamente. Aí, mas só que não pegava fogo ainda, porque não estava chovendo ainda. Cortemos, ajeitamos tudinho, fizemos matamento lá. E daí para frente a gente começou realmente construir a igreja. Construir a igreja. Aí, antes disso aí a casinha lá já estava cheia. Aí o pessoal começaram a se manifestar, começou a ganhar alma. E foi enchendo, encheu o corredorzinho, Pedro só ocupava a varanda. E o quarto da parte daqui, que era grande, e tinha, nós ficávamos na sala do meio, tinha mais um corredorzinho para frente assim, de banda. Aí conversamos com ele cedeu mais o corredorzinho para fazer estudo das crianças. Aí começou. Aí a gente começou a trabalhar e a gente ganhou um bocado de alma para Jesus, aí a família de Manchitares, em nome de Jesus. Aí a família de Maria Dominga, de Rosinha. E aí estava cheio mesmo, que só se visto, porque foi embora muita gente. Aí tinha a família de seu Raimundo, que foi para Vila Glória depois, a minha nora, que foi embora. Aí tinha esses meninos ali de Boa Vista, que era Serereco, que chamava, o filho de Luiz Carlos. Eu sei que foi assim, uma coisa que aconteceu mesmo assim, que a igreja encheu. E tão depressa, as portas se abriu para fazer a igreja. Está entendendo? Isso. Veio o recurso de tudo quanto era lado. Foi uma coisa mesmo, foi tipo assim um sonho, como aconteceu. Foi cavado abraço, não foi máquina que mexeu ali não. Ali foi mesmo que nem. Eu tenho até por testemunho um picareto ali, que ainda tem um restante dele. Grande, ficou só a junta. Só de tanto trabalha lá, cortar a barreira. Foi aquela coisa. Aí graças a Deus fizemos a igreja, aí as portas se abriram, forremos, botemos piso, tudo. Tinha gente que vinha me trazer aqui envelope com dinheiro dentro e que dizia assim, não botava o nome, e que dizia assim, ó, faça bom proveito. A gente tem desconfiança aqui de quem era, mas não sabe, porque não tem certeza. Não se revelava. Não se revelava, né? Então, foi como eu estou dizendo assim, ó, as portas se abriram, a igreja foi construída assim, antes de um ano que nós viemos de lá. Nós não estava com a igreja inaugurada, mas já estava se congregando dentro da igreja. Isso. Tá entendendo? Coberta, tudo já estava. Irmão Pedro, ir lá para fazer a barreira, porque era muito elevada, que eu não percebia ainda. Era muito alto, como o senhor acabou de dizer. A barreira lá levou mais ou menos assim 2 meses para poder cortar tudo, para deixar plano. Provavelmente não chegou isso, porque nós começamos assim, demos a primeira limpada aqui embaixo, aí já foi construído os alicerces aqui embaixo antes que cortasse a barreira. Foi construído os alicerces grandes aqui, altos, os alicerces grandes. Isso. Foi construído os alicerces aqui, logo a frente e aquela parte da lateral. lateral. Aí quando nós começamos a meter
cavação na barreira já era trazendo o entulho de lá da barreira, já era enchendo É um baldame ali. aquele baldame, você tá Isso, entendendo? Aí nós fomos entrando. Entramos 10 metros para dentro da barreira, que ficou a nave do templo, a nave do templo. Aí, com mais 7 metros entre o púlpito, aí demos uma inclinação de 1 metro, fizemos um púlpito de 3 metros, aí com mais 4 metros e pouco de arquibancada. A arquibancada foi cavada assim, ó. Foi feito o alicerce na barreira assim, tá entendendo? Isso, Cavando a barreira, e já deixando na barreira, deixava a forma do trabalho. a forma da arquibancada. da arquibancada, exatamente. Assim foi feito. Aí foi emitido, foi feito como se diz assim, foi feito as alvenarias de tijolo, tudo em volta e arrumado tudinho. E aí para trás, só que a igreja foi feita encostada na barreira. Na Mas barreira o alta. Salem, na época, ele disse que era para fazer e deixamos as paredes encostadas na barreira. O jeito que foi cavado, ficou botando a igreja dentro. Mas só que quando deu a primeira chuva, aí quase que derriba a igreja, porque a chuvona começou a vazar pelas brechas do tijolo. Aí foi que foi ruim, que começou a cair as barreiras de trás. E ficou aquele lamaçal em volta da igreja todinha. Daqui de meia nave do templo para cima, em volta todinha, ficou aquela massaperra. Aí eu tinha que tirar aquela massaperra todinha com a pá e com a enxada, aí o Djavan, esse pessoal, os musiquinhos. Uma parte deles aí já nos ajudava, tá entendendo? Aí tiremos todinho, aí foi que foi dar trabalho, para jogar essa massaperra para parte de cima. Aí botamos tudo para a parte de cima, arrumemos, aí tinha a areia que tinha para rebocar lá, que ficava lá na casa, na frente da casa de Ailton, lá quando nós congregávamos. Aí tivemos que carregar essa areia todinha para botar dentro, por causa do lameiro que ficou dentro da igreja devido à água que vazava da barreira, para fazer. Porque ainda não estava ainda não estava cimentada. Não estava caiado. Exatamente. Aí nós fizemos isso, aí carreguemos, botemos a areia todinha para tirar aquele lameiro de dentro. Aí acertemos tudinho, depois colocamos o piso de cimento. Aí quando tirou-se em volta, isso não foi dissesse que foi da noite para o dia, sabe? Isso aí custou dias para tirar, porque não saía do... Aí coloquemos tudinho, lá em volta aí folgou-se. Aí depois as barreiras começaram, fazendo mesmo a igreja e o desafio era todo tempo. Aí caindo das barreiras e a gente tendo que estar botando fora. Ela caía e encostava nas paredes. Só bastava chover, né? Só bastava chover e quebrar a barreira de cima e encostar na parede. Eu tinha que tirar tudo. Aí eu tinha que mandar fazer um muro em volta de pedra, com viga de concreto. Mesmo, boa mesmo. E hoje está lá, para a glória de Deus. Bem feito. Bem aprumado. Aprumado tudo, ficou lá. É tão provável que as barreiras não caem. Tiramos tudo, declinamos, tudo. Aí foi feito o trabalho. Aí eu ainda trabalhei 12 anos da primeira vez. Comecei. Aí depois, quando eu saí, foi passado para o pastor. Fugiu da mente agora. O pastor, esse outro, seu filho. Até disse naquele dia para os irmãos aí. Eugênio, que era genro do pastor Cardoso. Aí eu disse que eu queria entregar o trabalho, queria entregar a congregação. Aí ele disse assim, aguarda que eu vou para uma reunião de convenção, quando eu vier de lá eu resolvo. Lá ele apresentou o pastor Eugênio a pastor, e quando veio já trouxe ele para ser pastor aqui. Aí ele deixou ele daí para frente, aí foi vindo, depois ele foi embora. Aí a gente ficou, aí veio o pastor Dejane. Aí eu passei mais um período, mas aí eu não fui mais empossado, só fiquei interino, segurando enquanto chegava um para tomar o
assumir o trabalho. Uhum. Aí foi vindo, veio dele, aí veio Samuel, aí quando ele chegou para Samuel foi que eu passei o cajado mesmo, já, depois de Eugênio, do pastor Eugênio. Aí eu entreguei para Samuel, aí Samuel ficou. Aí de Samuel para cá, aí não teve mais, só teve uma pausa, que ficou sendo dirigente um período, assim, foi na época do pastor Tenório. Edmilson Tenório. Passou, aí ele que vinha dirigir às vezes os trabalhos, a gente dirigia, mas aí também não era só eu. Tá entendendo? Eu já podia dirigir um culto, outro já podia, tudo. Aí ficou, aí de lá para cá veio Samuel, veio Zé França, veio irmão Denis, veio o pastor que foi embora, que não demorou também aí. E hoje quem está assumindo é o irmão Kécio, né? Provavelmente está dentro dessa média de uns 15 anos. Esse pastor que o senhor acabou de falar que não demorou também por aqui, foi Jordani Tavares. Foi pastor Jordani. Passou 41 dias só aqui, 1 mês e 10 dias. Foi só, exatamente. Que a mulher dele era Vaniela e Abreu. Certo. Caramba. Exatamente. Não foi isso, né, meu filho? Foi isso aí, que passou pouco 41 dias só que ele falou aqui, lá pastor. em Veneza e ficou aqui, como pastor. Você tá entendendo? Conheci ele. Então foi isso aí. Depois disso aí, depois que passou essas épocas aí, agora saiu o irmão Denis, aí era Zé França que estava, aí o irmão Denis assumiu, o irmão Denis entregou, e hoje quem está assumindo aí é o irmão Kécio, né? Que já ultrapassou, acho que está com 2 anos. Essa fachada para Média ele. aí. Essa fachada para Chegando ele. aí uns 2 anos mais ou menos Né? de trabalho. E tá aí, eu tenho estado aqui só auxiliando. Você Tá tá entendendo? certo. Irmão Pedrinho.